A que devo comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que estava tudo levedado. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21. Nesta parábola muito curta, Yeshua compara o reino de Deus ao fermento de uma forma favorável, descrevendo como um ponto inicial muito pequeno pode aumentar invisivelmente até ter um impacto poderoso em tudo. É interessante que ele usa fermento de forma positiva, quando é usado uniformemente de forma negativa em toda a Bíblia. Isso pode ser por causa de como o fermento era feito nos tempos bíblicos. Para fazer a massa do pão crescer, um pedaço da velha massa fermentada do dia anterior era misturado ao novo pedaço de massa. Essa contaminação deliberada foi o que fez o pão crescer. Fora desta parábola, a imagem é sempre negativa. Yeshua insere o detalhe de que o reino é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu 3 feixes de farinha. Um sear é uma medida de cerca de 6 litros. Então, 3 sears seriam 18 litros. Quase 5 galões de volume. Isso seria uma grande quantidade de farinha, o suficiente para fazer um banquete e tanto. Um pequeno pedaço de massa fermentada teria um efeito bastante poderoso para poder fermentar toda aquela massa. Curiosamente, quando Yeshua fala da mulher usando 3 feixes de flores, ele parece estar aludindo a Gênesis capítulo 18, versículo 6, que diz: Abraão disse a Sara: pegue 3 feixes de farinha fina, amasse e asse um pouco de pão. A referência a 3 sementes de farinha é única para aquela história particular no Antigo Testamento, quando Deus e seus anjos visitaram Abraão e Sara. Provavelmente, Yeshua está se referindo a Sara, que assou pão com fermento e o serviu a esses convidados de honra. Ao destacar esse detalhe único, o público de Yeshua teria se lembrado instantaneamente da conhecida história sobre Deus vindo visitar Abraão, o maior herói do povo judeu. Parece que Yeshua estava usando uma técnica rabínica para redimir o fermento neste caso, sugerindo que Sara o usou de uma maneira boa ao fazer uma grande quantidade de pão para seus santos visitantes. Provavelmente, nenhum pastor moderno usaria uma referência tão sutil, mas essa técnica é comum nos ensinamentos rabínicos. Referências a Abraão e Sara, alguns dos maiores heróis, eram especialmente comuns. Embora o fermento seja normalmente usado de forma negativa para descrever a contaminação, como a hipocrisia havia se infiltrado nos fariseus, vemos aqui que Yeshua está dizendo que ele também pode ter um lado positivo. Mostra-nos que Deus tem o poder de contaminar nosso mundo maligno, assim como o fermento afeta todo o pão. Ele pode ficar para trás e assistir, enquanto o menor número de pessoas pode, por seu poder, espalhar essa contaminação por todo o mundo. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Que nós possamos usar do fermento no lado positivo desta palavra. Que nós possamos pegar e levar adiante a missão que o Senhor tem dado para nós, fazendo crescer essa massa, fazendo crescer o reino dos céus,
Por isso nós oramos neste momento, eterno Deus, e colocamos nossas vidas diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que há muitos fermentos que têm contaminado este mundo, mas um fermento ruim, um fermento velho, um fermento que tem trazido tantas más notícias, tantas coisas tristes chegam até nós, mas que o Senhor possa nos dar essa medida desse fermento, que é o fermento bom, que vai fazer com que a massa cresça saudável e que nós possamos aproveitar dessa massa e repartir esse pão, que é o Senhor Yeshua e a sua palavra, e que nós possamos espalhar esse pão sobre a terra que está faminta pela presença, pelo poder e pela manifestação dos céus. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha fazer prosperar a tua obra nas nossas vidas, na vida desta pessoa que ouve essa mensagem, para que ela também possa crescer na graça, no conhecimento, no poder do Senhor e usar da autoridade que o Senhor nos deu, para que possamos ir por todo o mundo, pregando a tua palavra, libertando os cativos e curando todos os enfermos. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós temos a certeza de que um pouquinho desse fermento que o Senhor nos der, esse fermento bom, ele poderá fazer crescer mais e mais filhos para o reino dos céus. Então nós te pedimos, ó Pai, a capacidade que vem do Senhor para podermos produzir vidas em arrependimento, para que elas possam se chegar a Ti e poder também ser alimento para outros. Nós te pedimos isso, Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.